tarde a todos. Nós somos o Pente Club. Nós somos um grupo formado através dos professores Bruno e Mariângela, respectivamente das disciplinas de Biologia e Sociologia, onde eles promoveram um trabalho relacionado ao tema da ecologia. Nosso tema geral será o da biopirataria. E para isso, junto de meus companheiros de grupo, apresentem-se. Sou o Anderson. Meu nome é Bruno. Eu sou o Pedro. E eu sou o Eduardo. Junto deles nós temos também o nosso convidado de honra, o professor em Medicina Veterinária, mestrado em Zoologia e com doutorado em Biologia Experimental, Ângelo Terra. Oi, pessoal. Está aqui representando a Unir. A começar, nós iremos primeiro classificar e definir o que seria a biopirataria. Ângelo, dentro dos seus conhecimentos da área, como você definiria o tema biopirataria? Bom, do que a gente tem como divulgado na mídia, ou do que a gente tem visto nos artigos, a biopirataria se trata justamente da apropriação indevida de qualquer produto natural, seja uma toxina ou algum derivado de algum organismo vivo. Então, por exemplo, um animal, uma planta, um extrato, uma semente, ou mesmo um conhecimento tradicional, que pode estar ligado ou não a esse tipo de produto. Ele é tomado, ele é roubado indevidamente do local de origem e levado para outro país, normalmente, ou para outra região, e usado para ganhar lucro, sem repassar isso para a população original ou para o país que detém aí a propriedade dessa matéria-prima, digamos assim. Essa definição é extremamente interessante, porque ao ouvir biopirataria, a gente tem que pensar principalmente na questão do tráfico de animais, que é uma questão que está ligada à biopirataria, mas que ela em si não é biopirataria. E é uma ação que já existe antes mesmo do termo sequer existir, né? É algo que já ocorre desde muito antes, né? Na verdade, pessoal, a biopirataria ela nasceu junto com o Brasil. Se a gente for pensar na nossa história, Sim. né? Qual foi o primeiro produto biopirateado aqui do Brasil? O Brasil. Tanto a madeira em si, quanto a técnica que os indígenas usavam para extrair o pigmento da árvore. Sim. Porque a tintura vermelha, né, que é a do pau-brasil, era muito cobiçada na Europa. Só que os europeus não sabiam como extrair da madeira. Então, tanto a árvore em si, quanto o conhecimento do povo originário daqui foi pirateado para obter lucro lá. Então, a primeira commodity brasileira, digamos assim, a ser exportada, entre aspas, era o pau-brasil. Então, inclusive, existia um monopólio disso para alguns nobres lá da corte portuguesa para poder explorar esse produto. E, obviamente, os indígenas nunca receberam R$1, um centavo, nem nada que fosse, né, desse produto, como tantos outros. Torna-se até cômico como o Brasil ele é grande influenciado por esse termo, por esses acontecimentos. Um dos grandes postos por isso é o comércio internacional que acontece aqui dentro do próprio Amazônia, né, na região norte aqui do Brasil, mas acontece em outras regiões, obviamente, mas é mais influente na região norte, porque tem a questão de partes da Amazônia sendo vendidas, terras, animais silvestres, outros tipos de plantas, né? Então, é tudo por ofícios exteriores, internacionais, e que acaba afetando aquela questão mais ecológica, né? Acaba degradando, porque se tirar o animal do seu habitat natural, aquele habitat ali ele não vai ser mais o mesmo. Um exemplo que chegou a afetar até bem o Brasil foi com o caramujo africano. Foi trago para cá como uma forma de usar como especiaria, né, na alimentação, e acabou que aqui ele ficou, né, não serviu muito como esse exemplo para alimentação e foi libertado por aqui e virou o que virou, mas ainda assim acaba sendo um exemplo trago para cá. Eu já iria para um outro viés. Ainda pensando um pouquinho na nossa história, ciclo da borracha. O Brasil, no final do século XIX, era o maior produtor da seiva, né, da seringa, do látex, porque a seringueira é natural da Amazônia.
O que foi feito aqui? Um inglês, né, roubou, pirateou, né, ele roubou várias sementes de seringueira, que segundo consta a história foram contrabandeadas, enroladas em folha de bananeira. Foram para a Malásia. E como a Malásia era uma posição inglesa na época e o clima muito parecido, lá ela foi plantada em escala industrial. Então aqui, por exemplo, o seringueiro tem que andar lá um tempão entre uma seringueira e outra. Então isso custa tempo, né, diminui a produção. Lá na Malásia, eles plantaram uma árvore lá da outra. Então isso facilitava o processo de extração e era muito mais barato produzir lá. Isso quebrou o Brasil. O nosso principal produto de exportação no final do século XIX, que era a borracha, caiu o valor porque a borracha da Inglaterra era muito mais barata. Então assim, ó, esse é um segundo caso de um outro produto brasileiro sendo biopirateado. Eu tenho alguns outros exemplos também. Sim, tem outro exemplo importante foi o café. O café ele foi exportado para fora, né? Principalmente antes da época da escravatura e também teve na época Vargas também, que foi... Só que o caso do café, o café não era nativo do Brasil. Ele veio para cá, foi plantado, mas as mudas que eram produtivas foram biopirateadas e levadas embora. Eu já usaria um outro exemplo mais atual, o cupuaçu. É o que eu ia falar do cupuaçu. Empresas japonesas, né, patentearam ele e começaram a vender como um chocolate. O cupulate, né, que pegava a semente dele. A semente fazia. Mas tanto o produto cupulate, o termo cupulate, como o processo de extrair e mesmo a marca cupuaçu foi para o Japão, mas essa patente já caiu. Ela já foi revogada por conta de um processo que foi movido. Né? A andiroba também, se eu não me engano, foi biopirateada. Entre outras tantas coisas que a gente podia citar, né? Como a apropriação. Tem o cambô, né? Que é aquela secreção da Filomedosa bicolor, que é um anfíbio da Amazônia, que ele é utilizado pela população indígena como dentro dos rituais lá para melhorar a imunidade, entre outras coisas. Então essa secreção é roubada e levada para fora. Dos conhecimentos indígenas, certo? Você já falava? Sim. Sim. Então assim, a biopirataria não é nem tanto a questão de roubar só o produto em si, a toxina, enfim, a folha, o próprio animal, mas também o conhecimento tradicional para obter daquele produto a maneira correta de utilizar, ou mesmo, né, aliciar um habitante da região para obter o produto de forma legal também entra como biopirataria. Então é uma série de nuances dentro desse assunto bem interessantes. Mas basicamente é isso, é roubar isso é roubo, é se apropriar indevidamente de um produto, um extrato, enfim, de detenção de um povo, de um governo, de um estado, e levar para um outro lugar e obter dinheiro com isso, sem repassar a devida parte do lucro para o detentor do produto. Ou avisar as partes. As partes. O caso na Índia do Neem é aquela planta, né, que eles utilizam como antifúngico. Lá na Índia eles faziam um chá da semente. E os agricultores lá, há milênios, usam isso como antifúngico. Uma empresa americana foi lá, descobriu isso, isolou a molécula, levou e ganhou rios de dinheiro em cima disso. Quando os indianos descobriram, entraram com uma ação e a patente caiu também. O escritório europeu de patente derrubou a patente e o Neem voltou a ser, tanto a molécula quanto a planta voltou a ser de domínio do povo indiano. Sim. Nada mais justo, né? Porque o pessoal não repassou R$1, ou no caso $1, né, €1 que seja, para o detentor da planta, quem tem a planta. Então é muito importante isso, pessoal. Todo animal, toda planta da fauna nossa ou da flora, ela é propriedade do Estado brasileiro, do povo brasileiro. Então ela não pode ser levada embora sem o conhecimento, ressarcimento ou uma justificativa. Para estudo é uma outra história, mesmo assim ainda precisa de licença para coleta. Quem dirá roubar e levar embora e assim. Muito pior. É uma questão muito interessante porque, assim, dentro da mídia, dentro do que a gente consome mediaticamente, a gente vê pouco sobre essa questão humanitária que é causada pela biopirataria. A gente mais pensa na crueldade animal ou na questão da derrubada de florestas, coisas nesse sentido. A gente acaba tendo pouco dessa ótica, onde a gente vê comunidades assim, de uma escala social menor, assim, comunidades indígenas, que são afetadas justamente por essa prática antiética e, se perdoa a palavra, criminosa. Realmente o que acontece. Enfim, o estrangeiro vem ao Brasil, fica sabendo de um determinado tipo de produto, extrato, vamos supor, de uma determinada planta, vai até a comunidade lá, ribeirinha, quilombola, indígena, né,
se inteira de como coleta, qual que é a planta, como extrai, leva embora, faz a patente fora, ganha aqui o dinheiro com isso, e a população que sempre usou aquela planta, sabe qual é a planta, sabe como utilizar a planta, não recebe crédito algum. Então é basicamente isso a pirataria, é se apropriar de um conhecimento ou um produto que não é seu, com o intuito de ganhar dinheiro com isso. O tráfico de animais é o mais lucrativo depois do de drogas e de armas. Tráfico de animal silvestre. Sim, o crime contra questões contra os animais, tanto os silvestres, domésticos, esse tipo de animais, ele é o 5º crime mais cometido no Brasil. A mutilação, esse tipo de coisa, encarceramento então assim, ó, a lei de 95, ela foi atualizada agora, recentemente, se eu não me engano, em 2015, se eu não me engano, não me lembro, mas a lei de maus tratos, ela foi recentemente atualizada. E, então, assim, ó, passou de contravenção para crime mesmo. Sim, então, sim. maltrato animal não é só o animal doméstico, o Sim, animal da fauna, da fauna, é a lei 14.064, se não me engano. Tá? Então, ela trata justamente disso, né? Maltratar um animal silvestre ou matar um animal silvestre é crime, né, contra a União, contra o patrimônio brasileiro. Né? E que o maus tratos seria uma outra situação em relação também envolvendo animal doméstico, né? Mas ainda assim, pensando na biopirataria, seria assim, roubar espécimes da nossa fauna e vender no mercado negro fora do Brasil, sem, né, além de ser proibido, porque a venda de animal silvestre é proibida, não repassaria nada para o governo brasileiro, indenizaria o nosso patrimônio, porque o animal é nosso. Isso também seria um exemplo sobre proibido pesca e caça que são colocados ou não? Mas por conservação. É que depende, assim, a pesca e a caça, ela pode ser regulamentada numa área de proteção, por exemplo. Só que tem os períodos também. Tem os períodos. Mas existem algumas reservas que é proibido caçar e pescar permanentemente. A não ser que você seja alguma população tradicional que já habita aquele local. Que é modo de vida, né? Eu visitei o Parque Nacional da Serra do Divisor, que é a divisa do Brasil, ali no Acre do Brasil com o Peru. Sim. E lá dentro a gente teve que comprar carne e levar. A gente não podia nem comprar dos ribeirinhos peixe. A gente teve que levar toda a alimentação. A gente comprou um porco deles, que eles abateram e venderam a carne para nós. Então, foi uma capacitação que eu fui fazer lá de uma semana. Né? Então assim, mas não podia pescar. Não podia nada, porque a população que mora lá tem essa permissão. Agora quem é de fora não pode, porque é um parque nacional. Então existem algumas particularidades na lei. Mas não pode ir numa reserva, numa floresta nacional, uma parque nacional e pescar lá dentro ou caçar. Isso aí é contra a lei. Tem um exemplo também desse, que eu até lembro de ter visto a notícia, que era numa espécie de macaco, que ela estava quase em estado de extinção, só que era proibida a caça dele. Só que a tribo aborígene que vivia por ali, ela ainda assim tinha a permissão para poder fazer a caça desses animais, já que é algo, né? Como o caso das baleias, né? Que a caça é proibida, mas as populações lá do Ártico que vivem disso, os inuits lá e os outros, que se chamam de esquimó, eles ainda poderiam caçar porque faz parte da cultura deles. Mas eles caçam para alimentação, para subsistência, não é para comércio, né? Não é comércio. Né? Da mesma forma que eu tenho um aluno que é indígena e ele fala que eles têm permissão para consumo de alguns animais porque é da cultura deles, eles sempre fizeram isso. Agora, eles não podem precisar bater um macaco e vender carne no mercado, por exemplo. Isso é legal. Saindo um pouco também desse tópico das questões humanitárias, a gente está trabalhando dentro da disciplina de biologia, a ecologia, que seria as relações que existem entre os animais, o meio ambiente, o equilíbrio. Como a gente mesmo está aprendendo agora, os ciclos biogeoquímicos. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como a biopirataria poderia estar afetando diretamente nos mais profundos tópicos desse assunto. Bom, cada organismo tem o seu nicho. Né? O que é um nicho? O nicho é o emprego, é a função daquele organismo naquele local. O nível trófico, cada um tem o seu. Como está mostrando aqui, cada animal tem, ou cada organismo tem planta, enfim, tem o seu papel. Ele vai ser alimento de um outro organismo, ele vai disponibilizar nutriente para outro. Então, sempre que a gente retira um animal desse, ou um organismo desse intrincado sistema de equilíbrio, a gente está justamente quebrando essa dinâmica. Então, o que acontece, pessoal?
Imaginem que essa figura aqui é um relógio daqueles antigos de engrenagens, se vocês já viram funcionar. Sim. Cada engrenagem, por menor que ela seja, ela tem uma função. Se vocês tirarem uma engrenagem, pode ser que o relógio não pare, mas ele vai funcionar de uma maneira errada. Talvez mais lento. Mais lento ou nem funcione, dependendo da... Tá? E a mesma coisa, eu costumo dar o seguinte exemplo. Né? Nós temos um grupo de estudo de fauna, o GERPEDO. Né? A gente estuda fauna de répteis e anfíbios como de ênfase. Né? Fauna de vertebrados de maneira geral, mas de répteis e anfíbios. E a maioria das pessoas tem pavor de cobra, odeia cobra, quer que cobra morra, porque isso, para aquilo. É um animal como qualquer outro. Ele também é protegido por lei. Matar uma cobra é tão crime quanto matar uma onça. Né? E o que acontece? Uma vez numa palestra, uma cobra não serve para nada. Eu falei, não, todo o animal tem o seu papel. Aí eu perguntei, você sabia que existem cobras que comem outras cobras? Tem cobras ofiófagas, ou cobras que se alimentam inclusive de outras cobras peçonhentas. A mussurana, por exemplo. A cobra coral. Então, ela se alimenta de outros. Então, se vocês tirarem um predador, aquela presa vai se multiplicar de maneira desordenada. E isso por si já causa desequilíbrio. Então, todo animal tem a sua função. Todo organismo tem a sua função. Seja uma planta, seja um fungo, seja uma bactéria, eles estão lá. A evolução colocou eles lá de alguma razão. Eu achei muito bacana essa imagem aqui, que é bem isso mesmo. Ó. Todos os organismos integrados dentro de um grande conjunto, e aqui a gente colocado como, né, o antropocentrismo, né, que é o ser humano, chama especismo isso em ecologia, que é quando uma espécie é colocada como sobreposta a outra em importância. A gente é mais um animal. A única diferença é que a gente tem a capacidade de destruir a gente mesmo e o mundo que a gente vive. Os outros não fazem isso. Aproveitando que a gente entrou nesse âmbito de equilíbrio do ambiente, voltando naquilo do caramujo africano, teria algum outro caso que poderia ter evoluído assim, como o caramujo ele se espalhou, né, virou uma praga, ou que poderia ir, mas foi impedido talvez? Olha, o caramujo africano ele foi trazido para, se eu não me engano, para alimentação em alternativa ao do escargot, que era muito caro. E acabou que o pessoal não deu certo a criação e eles se soltaram. E ele causou um desequilíbrio enorme porque ele se sobrepõe às espécies nativas. Né? Se eu não me engano, a carpa do Nilo, né, e a truta foram. A truta eu não tenho certeza, mas a carpa do Nilo, se não me engano, ela foi trazida para ser criada para abate, né, na piscicultura. Os animais escaparam, né, por uma série de problemas e aí se tornaram animais invasores. Então, quando a gente coloca um animal que não é daquele ambiente, normalmente ele não tem predador, né? E ele vai causar um desequilíbrio tremendo naquele ecossistema. Porque ele tem que se alimentar, né? Então... Ele vai se alimentar. E pode ser que ele use o mesmo recurso que as espécies nativas utilizariam. Se ele tiver alguma particularidade que torne ele mais bem sucedido em se alimentar, as espécies nativas acabam sumindo ou se prejudicando. Uma dúvida agora, sobre o peixe-leão, eu acho. Também. Isso teve a ver com os seres humanos ou foi meio que a natureza? Que eles começaram a invadir as baías agora no Brasil, não foi? Bacias, no litoral? Se não me engano. Eu ouvi alguma coisa nesse respeito, mas eu acho que realmente foi trazido para cá. Foi trazido? Foi trazido para cá, porque ele é, se não me engano, uma espécie asiática e uma espécie... eu não tenho bem certeza, da costa do Japão. Existem alguns que são da fauna brasileira, mas não são o mesmo peixe-leão que é o invasor, se eu não me engano. E aí ele também não tem predadores. Exato, e aí ele não tem predador. Eu não tenho bem certeza, eu não sou ictiólogo, não trabalho com peixes, mas eu também ouvi alguma coisa assim. Isso. Né, que haveria... Normalmente o invasor ele justamente é trazido ou para um fenômeno climático ou mesmo para o ser humano, propositalmente, com um intuito. E aí ele vai causar um desequilíbrio porque ele não vai ser daquele ambiente. Nessa questão que, além de um trabalho de biologia, é um trabalho de sociologia, no âmbito sociólogo e cultural, a questão da gente colocar o homem como o centro, né, de tudo, e esquecer das outras espécies, esquecer que elas têm suas funções, como você mesmo disse, a questão das engrenagens, do relógio, e por assim dizer, a gente acaba esquecendo que quando acontece a retirada de tal coisa, de uma cultura, por exemplo, de plantas de determinados povos indígenas, acaba culminando de uma série de acontecimentos que normalmente, em suma, não é positivo. Então, eu gostaria de perguntar se você já teve alguma experiência nessa questão de algo que já foi afetado por uma questão do homem em si, da biopirataria. De eu vivenciar alguma coisa em relação a isso? Sim. Sim, é algo mais levado, tipo,
alguma coisa que te aterrorizou, porque a gente sabe que isso é muito ruim. Sim. E algo que tenha aterrorizado, tipo assim, ficou na sua cabeça mesmo que você não consegue esquecer. Tem alguma coisa? Tem algumas coisas que eu vivenciei. Então, assim, eu já fiz parte eu trabalhei como voluntário em algumas ONGs de bem-estar animal, etc. E chegou ao meu conhecimento algumas vezes vídeos, né, do pessoal fazendo apreensão de animal silvestre que foi, né, capturado. E aí, então, assim, a maioria deles morre na captura. Às vezes tem que matar a mãe para poder pegar o filhote, então, para poder fazer a venda. Né? E eu vi vídeos assim que me aterrorizaram. Assim, a polícia ambiental abria assim, as caixas, aí sei lá, tinha 100 passarinhos, 100 pássaros espremidos numa caixa pequena e a maioria estava morto já. Por quê? O interesse deles, se eles tivessem umas 5, 6 para vender, era lucro para eles. Então essas coisas me deixaram bastante chocados, assim, a crueldade do ser humano em função do lucro. Eles pensam apenas em lucro, não pensam na vida em si. Exato. Então, assim, matar a mãe de um primata para poder vender o filhote. É uma falta de empatia em relação a isso, né? É a ganância, né? A ganância é colocar o lucro acima de tudo. Isso é péssimo para qualquer coisa que seja. E na questão da pirataria em si, eu lembro que eu tive contato com o pessoal que então da aldeia lá no Acre, que fazia a extração do cambô, da toxina da rã, né, da perereca, na verdade da filomedusa. Então tinha muita gente que ia lá para comprava ou pagava alguém para caçar lá o anfíbio, tirava a toxina, secava na paleta e levava embora. Então isso é assim. Ou mesmo levava para São Paulo e fazia aplicação lá do cambô sem ser indígena, sem conhecer, sem nada. E teve gente que morreu porque usaram a toxina do anfíbio errado. É bizarro. Então assim, ó, e as pessoas, o grande problema, pessoal, é assim, se há uma busca por um determinado produto é porque há demanda. Sim. Alguém compra, é por isso que tem a apropriação indevida, o roubo. Então, se é um animal silvestre, é porque tem um colecionador na Europa que tem um animal exótico do brasileiro. Se tem o roubo de um extrato ou de uma planta de conhecimento tradicional, é porque tem uma farmacêutica, tem um laboratório, tem alguém querendo ganhar dinheiro com isso. Então, eu acho assim, pensando na sociologia, o grande problema é a ganância, é querer lucrar em cima de uma população tradicional, de um povo, de um estado, né? Então, eu acho que parte daí é a ganância, né? Quem vende arma, droga e animal silvestre traficado é um traficante, então não está nem aí, ele quer ganhar dinheiro, e o que o comprador vai fazer com isso não é problema dele. É assustador, porque eles tratam a vida, animais, plantas, até mesmo vidas humanas, tal qual eu trato, sei lá, esse post-it que eu simplesmente uso. Vocês têm uma ideia, por exemplo, um dos animais mais traficados para a Europa são as aranhas caranguejeiras, que elas são usadas como pet. Sim. Porque a peçonha dela é muito fraca, então ela não tem significância médica para o ser humano. Então, vocês podem pegar uma caranguejeira na mão, os pelos podem ser irritantes, mas a peçonha dela é inofensiva. E os europeus adoram um pet exótico, assim. Então, como ela é uma aranha muito grande, ela chama muita atenção, ela é contrabandeada. Uma aranha dessas lá vale de 4 a 5 mil euros. Eles poderiam conseguir de forma legal, não poderiam? Aí assim, teria que fazer o quê? Teria que ter um programa de vir aqui, importar os animais para criar eles lá para vender. E aí a nossa legislação, até onde eu saiba, não permite esse tipo de comércio. Então não há isso. Sim, eu achei que seria possível. Para algumas espécies, por exemplo, a jiboia arco-íris, que é Picrates e a Corallus hortulana, se eu não me engano, elas têm criação nos criadouros permitida. Então tu pode comprar como pet esses animais, eles têm chip, eles têm uma documentação. Agora, pegar uma jiboia aqui no mato, no fundo da universidade, para criar em casa, isso é crime ambiental. Falando sobre a aranha, de levar, tipo, se eu compro, estando lá fora, compro um casal e levo pra lá e faço a venda dos filhotes, isso ainda seria ilegal? Também seria ilegal, porque é um animal que não tem autorização para criar ele, tá reproduzindo ele de maneira ilegal. E você queria saber também se existe punição para essas pessoas que estão lá fora, que fazem essa compra, ou elas podem comprar nem mesmo para o país dela, mas tirar uma punição sobre isso. Infelizmente as leis de bioparia são muito brandas, sabe? Aqui no Brasil é 1 a 2 anos de detenção, pode responder em liberdade, tem fiança,
Quem compra, às vezes paga uma multa, tem que devolver o animal. Então, uma das coisas que encoraja isso são as penas muito brandas. Então, vale a pena o cara lá responder um processo e continuar vendendo, entendeu? Ele tem dinheiro para pagar a fiança dele. Ou aí ele vai preso, mas tem lá alguém que trabalha com ele que continua vendendo até ele sair da cadeia. Então, enquanto a penalidade for muito branda e as pessoas não tiverem realmente medo de serem presos por conta disso, um exemplo, tráfico de drogas. Vocês conhecem aqueles programas que tem na TV a cabo, Aeroporto Roma, Aeroporto Madrid, Aeroporto... Então, cada país tem uma legislação em relação a quanto tempo o indivíduo fica preso no país por ser pego com quantidade X. Então tem países que a lei é muito pesada, então o cara é pego lá com sei lá, 10, 15 gramas de cocaína, o cara passa 40 anos preso, 30 anos preso. Outros países tu pode ser pego com meio quilo que fica lá 6 meses preso. Então, e alguns países, como, se eu não me engano, eu acho que é em Singapura, não tenho certeza, onde é pena de morte. Se tu for pego com droga, é pena de morte. Não tem, tem um brasileiro que foi executado lá. Ele era surfista até, não sei o quê. Aí tem aquela coisa embaixada, vai lá, faz todo o cara não foi extraditado e foi morto. A lei do país pergunta se alguém tem coragem de traficar pra lá. Não, tem os caras pensam 10 vezes de fazer isso. Isso seria considerado um problema governamental, então. As leis são muito brandas e falta fiscalização. Uma outra pergunta que eu ia fazer também é porque aparentemente realmente falta também um verdadeiro holofote para esse assunto, porque o que se percebe é que isso ocorre até muito mesmo, só que não tem a devida atenção. Então, sei lá, no meio do jornal ele só fala assim, tal pessoa foram presa por ter traficado tal animal, esse tipo de coisa. Mas é somente isso, não trata como é que é o tema, conscientiza as pessoas sobre isso. O problema é que as pessoas, de maneira geral, o público em geral, ele não está muito preocupado com isso. As pessoas acham que está muito longe da realidade delas isso. E não está. A gente mora na região amazônica. Eu comentava com vocês, eu vim do Rio Grande do Sul, estou há 16 anos aqui. Então eu me sinto privilegiado por morar em Rondônia, por ter o contato que eu tenho com a fauna aqui. Todo dia de manhã eu abro a porta da minha casa e nos fundos da minha casa tem um terreno, lá no terreno de trás da minha casa, tem lá um coqueiro que tem 2 araras que moram lá. Então todos os dias eu vejo elas de manhã cedo. Coisas que no Rio Grande do Sul jamais eu veria. Então as pessoas não estão acostumadas com ter contato com animal silvestre ou mesmo, aqui que é um casal de arara, aqui que é uma cobra, aqui que é um porco do mato, mas são animais da nossa fauna. Então as pessoas não dão a devida importância, até porque não há essa cultura de ensinar para as pessoas que é um patrimônio do povo brasileiro. O problema do brasileiro em si é que público é sinônimo do governo e não nosso. Vou desperdiçar porque é público, é do governo. Não, amigão, é o teu imposto, é o meu imposto, o imposto dele. É do nosso patrimônio, é do nosso povo. Então, os animais são patrimônios do povo brasileiro. Então, todo mundo está sendo lesado quando alguém rouba um animal ou rouba uma planta. Trazendo também sobre perguntas, um exemplo seria o circo, no caso, com os animais, caso que não tem aqui, mas o circo que envolva animais, elefantes, esse tipo de coisa, seria também um ato ilegal? Aí não entra em biopirataria, mas entra em ato de crueldade e maus tratos. Tanto é que a maior parte dos circos, eles já deixaram de usar animal no espetáculo justamente porque a comunidade, né, internacional ou o público pressiona. Então, é que nem eu sempre falo, eu dou uma palestra inclusive sobre o papel dos circos na conservação da biodiversidade, né? Dos circos não, perdão, dos zoológicos. Então, assim, o zoológico ele é um local viável, é um local interessante, sim, desde que ele tenha o intuito de estudar os animais e apresentar eles ao público dentro de um ambiente onde eles estejam em bem-estar. Agora, simplesmente aqueles zoológicos do modelo vitoriano, que é um tigre trancado numa jaulinha de 2x2, isso não é mais aceitável. E vai da opinião pública pressionar as autoridades para pressionar quem trabalha com isso. Então, eu tenho um repúdio a show que utiliza animal, assim, ó. Outro, não é muito o assunto da biopirataria, mas já que vocês tocaram nesse assunto, a questão do rodeio, por exemplo. É cultural, é maus tratos. Aquele animal que... o cavalo está fazendo uma coisa que ele faz. Agora, o animal que é derrubado na arena, ele está sofrendo maus tratos, sim. E cultura a gente muda. Outro exemplo disso também é a cavalgada, né? A cavalgada, todo ano me incomoda aqui em Rolim.
Tá? Esse ano teve denúncia de um animal que estava sendo maltratado e eu repostei na minha rede social. Então não interessa. Quem quer fazer a cavalgada, eu não vejo problema algum de desfilar com os animais. Não tem problema. Agora, eles têm que ter lá água, né, de tanto em tanto a distância, né, então tantos metros. Tem que ter período de descanso. Não pode ter mais de um cavaleiro por animal. Eles não podem ser maltratados, surrados. Então há uma série que a lei prevê de situações que vão tirar dos maus tratos. E o indivíduo estava lá com um cavalo que estava com dermatite, notava se o cavalo estava doente, o animal estava todo cortado. Então assim, ó, é maus tratos. Aquele animal que é derrubado na arena é maus tratos. E sempre que alguém me pergunta como é que eu sei isso, a pessoa não tem o que dizer. A questão da biopirataria... Mas isso é um outro assunto. Não, mas a questão da biopirataria, Mas ela falar tem como finalidade, esse trabalho tem como finalidade o acrescentamento da ética e da moral. Como isso é ruim e é nocivo, tanto cultural e social. Uma coisa em si que devia ser colocada é se colocar no lugar do animal que está sendo transportado. Você gostaria de ser colocado numa jaula com um tanto de gente e ser imprensado? Não. Então, tem uma coisa que tem que ser pensada, é a consciência sobre isso. Dentro da universidade, nós temos um órgão chamado CEUA. Você sabe, já ouviram falar? Não. A Comissão de Ética de Uso de Animais em Pesquisa. Tá? Então, eu sou presidente da CEUA. Todo trabalho de pesquisa ou aula prática que envolva animal, o pesquisador ou o professor manda um projeto dizendo o que vai ser feito com o animal. Eu e um outro grupo de professores analisamos esse projeto, vemos se dentro do aspecto ético e legal ele pode ser feito, dentro da legislação, né, de bem-estar e ética animal, e aí autoriza ou não, ou requer justificativa, ou requer adequação, para que esses animais não sejam usados em experimento de maneira excessiva ou de maneira desnecessária. Então, toda pesquisa que envolve animal dentro da instituição, ela tem que passar pelo comitê de ética. E eu não consigo entender como que o pessoal das comitivas permite maltrato com um animal. Um animal que eles usam para trabalho, usam para exposição, não justifica. Maltratar um animal ou submeter ele a uma condição degradante ou de medo, de dor, ou de qualquer coisa que tire ele do estado de saúde ou do estado de equilíbrio, é maus tratos. Então, para o próximo ano, tomara que a lei seja cumprida. E o governo aqui, as autoridades de Rolim de Moura, ou mesmo o pessoal do Idaron, o pessoal das próprias comitivas, fique em cima. Sabe? Não permita excesso. Querem passear com os animais? Beleza. Mas não permitam que eles sejam maltratados. Não são todos. Basta um. Basta um animal ser maltratado para todo mundo ser taxado de maltratar animal. Talvez se o percurso fosse menor também, que se vai muito tempo Eu acredito que se os animais tivessem descanso, tivessem água disponível para eles, sabe? Que se isso fosse observado e respeitado, não haveria problema nenhum em desfilar com os animais. Agora, vocês lembram do ano passado? Daquelas duas meninas que deitaram em cima da mula? Tipo, teve duas idiotas, eu vou colocar assim, que o cara obrigou a mula a deitar de lado, né? Ela estava condicionada, obrigaram a mula a deitar de lado para duas bonitas tirar a selfie em cima. Aquele animal está sofrendo maus tratos, sim. Uma mula não deita para ninguém, naturalmente, para ninguém subir nela. Outra coisa é tu condicionar um animal a responder um comando sem que ele tenha dor para isso. Desempenhando um comportamento natural da espécie. Então, cavalos correm. É natural da espécie. Cães farejam. Cães brincam, correm. Então, se tu usar esse instinto, esse comportamento do animal, natural do animal, com um objetivo zootécnico, não há problema. Agora, tu obrigar um animal a deitar para alguém sentar em cima, condicionar ele a isso, ou mesmo, né, submeter ele a correr disparada na arena para ser derrubado, não tem justificativa para isso. E eu desafio quem quiser a me provar que aquele animal que está lá na arena sendo derrubado está tendo algum ganho fisiológico ou comportamental com aquilo. Não tem. Até hoje ninguém conseguiu me responder essa pergunta. Teve a questão também na época dessas coisas de vaquejada, né? O Congresso ele tinha falado que não ia mais esse tipo de vaquejada, os vaqueiros foram lá para testar com seus cavalos, esse tipo de coisa, e continuando do mesmo jeito que está. Por quê?
Por que será? Lobby, né? Porque esse tipo de evento traz dinheiro. Na questão sociológica. E aí o pessoal, mas é cultural. Eu odeio quando falam isso. Eu falo, é cultural? Ter escravo era cultural até 1888. Era permitido e nem estava certo. Mulher não votar era cultural. Existem culturas que, de certo modo, ela é nociva para a própria ecologia. A cultura muda de acordo com que a sociedade vai evoluindo. Se coloca cultural como uma justificativa. Uma justificativa, péssima. Porque não se tem desculpa, então simplesmente se joga, é cultural. É apenas uma justificativa. É um problema. E se você falar que é um problema, você vai estar sendo intolerante, porque é uma cultura. A cultura ela muda. Se ela tiver um aspecto que é considerado antiético, ela muda. Tem escravo antiético? Então se mudou a cultura quando se aboliu a escravidão. Claro que teve todo um aspecto econômico, que não vou entrar em detalhe, mas a questão ética, ela foi levada em conta. A sociedade evolui, ela avança do ponto de vista social, mudando os seus valores, e a cultura muda. Então a desculpa de que é cultural não cola. Sim. De certo modo, infelizmente a gente não tem muito tempo. Já está quase acabando. Sim. Faltam poucos minutos. Faltam 2 minutos para bater o sino lá na escola. E nós esquecemos de falar comentar sobre coisas como a Eco 92, que brevemente foi apenas uma reunião da ONU que está ali, que também tem intenções, por assim dizer. Essa imagem de único de história, tá? Essa imagem de único de história, que é utilizada no ensino médio também, que fala sobre a ganância estrangeira sobre o Brasil. E uma das coisas que aconteceu ultimamente foi a questão da França com a Amazônia, né, então a internacionalização da Amazônia, esse tipo de coisa, e não entra no âmbito da biopirataria. Para a gente terminar e finalizar, a Eco 92 foi uma reunião que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, que teve como princípio a emissão de gás carbono, mas tocaram na biopirataria. Quando tocaram na biopirataria, não falaram muito sobre leis, não falaram muito, como já foi dito anteriormente, é muito esquecida, né? A biopirataria é um termo muito esquecível, às vezes no jornal aparece que um cara foi preso porque pegou 2 ou 3 araras. Porque hoje em dia eles estão até querendo trocar o termo para biogrilagem, né? Sim. Querer tentar tornar isso tornar uma prática da biopirataria dentro de uma legislação onde seja permitido. A questão, pessoal, da Eco 92 para cá é que naquela época foi quando, digamos assim, a comunidade internacional despertou para o tema. Até então, as pessoas não estavam nem aí para bem-estar animal, nem aí para uso ou não ilegal, ainda aquela coisa de ir para o país subdesenvolvido e se apropriar daquilo, ainda era muito tênue assim, a questão de se importarem com isso. Eu acho que foi o primeiro evento que despertou o mundo para isso, né? E aí teve o protocolo de Kyoto também, que nem todo mundo assinou. Normalmente o país desenvolvido é muito hipócrita. Eles querem que os outros se adequem, mas eles não querem mexer na matriz energética deles para ganhar menos dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado. No caso do de Kyoto, tava os 84 países, Estados Unidos, em 2011 ou 2011, saiu. Se não me engano, falou, não está atrapalhando nosso desenvolvimento econômico, né? Vamos Exato, o resto do mundo que se lasque. Então assim, eu acho que eventos como esse, eles servem para quê? Pra gente alertar o mundo e despertar na comunidade geral, nas pessoas, né, essa consciência. Porque se as pessoas tiverem consciência e pressionarem as autoridades, Sim. As autoridades vão ter que fazer alguma coisa. É o que nós estávamos falando agora há pouco. Enquanto o nosso público em geral aqui não se der conta que o patrimônio de plantas, animais, micro-organismos é do povo brasileiro, é teu, é meu, é do vizinho, de todo mundo, não tiver nem aí para isso, se preocupar mais com o resultado da Copa do Brasil do final da novela, vai ser isso, pessoal. Vão roubar os nossos recursos e a gente vai ter que pagar para os americanos para usar um produto que é daqui. O que você tinha citado também, como já acontece. Da fiscalização, teria que ter a consciência também da própria população a fiscalizar essa ação também, né? Eles por si só ter consciência de impedir isso. Mas quantas vezes vocês já ouviram que no sítio do fulano o pessoal faz um jacarezinho que é uma beleza? Né? Isso aí é legal. Que serve paca, que serve porgão. Gente, consumir carne de caça é ilegal. É crime ambiental. Mas tu fala isso, o pessoal dá risada. Por quê? Porque não adianta, é ilegal consumir além de ser perigoso do ponto de vista sanitário,
ele é um crime ambiental. Eu quero comer jacaré, então compro o jacaré de um criadouro lá, que tem lá em Abunã, né, que vende a carne de jacaré inspecionada, bonitinho, criado para isso. Então é crime ambiental. Nesse sentido de conscientizar, acho que para começar a finalizar o podcast, eu gostaria de citar o filme Rio, que, pelo menos para mim, que eu vi quando era criança, ele conscientizou bastante, né? Como eram tratados os animais. E eu gostaria de saber se o que o senhor pensa sobre como conscientizar mais ainda as pessoas. Eu acho assim, esse filme Rio eu já assisti tanto um quanto dois. Ele americano, de como é aqui, né, ele tem muito estereótipo, né, isso deixou muito a desejar nesse sentido. Mas como uma maneira de mostrar para as pessoas que da onde que vem aquele animal silvestre, da cadeia, claro, ainda foi muito atenuado. Existem outros tantos que podem ser, né, colocados aí como que mostram mesmo do contrabando de animal, né, do que eles sofrem, tem documentários, né. Mas para o público em geral, o Rio é uma animação que tem, eu acho que ela desperta um pouquinho ainda a consciência É o Pequeno Príncipe da biopirataria. É o comecinho do... exato, né? Assim. É para despertar será que aquilo é certo? Já que estamos falando de animação, para a gente terminar, voltando a falar do bem-estar animal, que também está ligado, né? Madagascar. Todo mundo viu, é legal, mas a impressão que dá é que os bichos estão felizes morando naquele zoológico de manhã ou no circo. Eles estão, porque aí o urso vai voar, o tigre vai não sei o quê. Claro que a gente sabe que aquilo é uma animação para criança, mas aquilo Madagascar, a gente também tem o Planeta dos Macacos, que foi levado para o laboratório para ser estudado, para ele ter uma inteligência maior. Até o Planeta dos Macacos ele tem como pano de fundo, né? Mas sim, a questão, né, ou mesmo de uma espécie sobre a outra, né? Então isso ali tem uma série de interpretações do filme Planeta dos Macacos, mas também sim seria uma, né, tem um dos macacos que é o Koba, que odeia o ser humano porque ele era um chimpanzé de laboratório que sofreu a vida inteira, tanto é que ele tem um olho, ele é cego de um olho, né? Claro que isso é um reflexo ainda do que se fazia. Hoje em dia nós temos toda uma legislação que deveria ou deve ser cumprida em relação a usar animal em pesquisa. Eu, como presidente da CEUA, dentro da universidade a gente faz isso, mas existem outros órgãos que controlam isso em indústria, em farmacêutica, enfim, ou deveria controlar. O grande problema é a falta de fiscalização e falta da opinião pública cobrar das autoridades que isso mude. Enquanto o povo não identificar a fauna e a flora e os recursos naturais como patrimônio de todos e sim do governo, não entender que está todo mundo sendo lesado, vão continuar roubando coisas, levando coisas embora e ninguém está nem aí, infelizmente. E dentro desses aspectos finais, acho que a gente pode proceder ao encerramento. Professor Ângelo Terra, foi um prazer ter essa conversa contigo. O prazer foi meu, muito obrigado pelo convite, e a gente está à disposição aí para falar de outros assuntos como ética, como bem-estar animal, o que vocês quiserem. Fiquei muito feliz em poder passar um pouquinho aqui da minha vivência, né, para o público e do podcast, e agradecer de novo a vocês pelo convite. Muito obrigado, pessoal. A gente que agradece. Também agradecer ao NIR, que disponibilizou e contatou o professor Ângelo Terra para a gente, juntamente da Farol, a Faculdade de Valim de Moura, através da pessoa do Davi, que não apareceu, mas está aí ajudando a gente no que pode, que ofertou todo esse espaço, todo o equipamento. Muito obrigado, Farol. Bom, pessoal, É isso. Dando um tchauzinho. uma salva de palmas. Pois é. E corta.